Oi, gente, no ar mais um Ação Parlamentar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Na edição de hoje, a gente vai falar sobre eleição. Teremos uma reportagem que mostra quais são as restrições impostas pela legislação aos agentes públicos durante um período antes do dia da votação. E aqui na Câmara Municipal, a Comissão de Ética segue atenta. São os vereadores dessa comissão os responsáveis por analisar possíveis condutas dos parlamentares que vão contra o comportamento esperado por quem ocupa o cargo. E um projeto de lei propõe atendimento médico nas áreas de oftalmologia e fonoaudiologia para alunos do primeiro ano do ensino fundamental na rede municipal. O objetivo da proposta é identificar problemas que podem comprometer o processo de aprendizagem. Então, fica com a gente. Em 2024, como você já sabe, é ano eleitoral e a legislação estabelece restrições aos agentes públicos. São algumas condutas que não podem ser adotadas durante um período antes da votação. O objetivo é preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, coibir abusos e evitar que a máquina pública seja usada para beneficiar partidos ou candidatos. Eleição é assunto sério. Em outubro, os brasileiros vão às urnas e, para que o processo cumpra todos os princípios da democracia, algumas regras precisam ser seguidas. Por exemplo, as propagandas em rádio, TV e redes sociais só serão permitidas a partir do dia 16 de agosto. Até lá, os candidatos têm que ficar atentos para não fazer publicidade antecipada. O mais importante nesse momento é a questão da propaganda antecipada, né? A propaganda eleitoral só é permitida a partir de 16 de agosto, então qualquer ato que tenha pedido expresso de voto para pré-candidato pode ser considerado como propaganda antecipada e pode sofrer processo e punição aqui na Justiça Eleitoral. Para evitar favorecimentos, a legislação também impede que órgãos públicos, como a Câmara e a Prefeitura, façam convocação para concursos públicos, nomeações, exonerações e contratações durante o período da corrida eleitoral. Até mesmo as cerimônias de inauguração de obras ficam suspensas. As obras, os programas, os projetos, né, as leis que foram aprovadas, esse tipo de divulgação que acaba tirando o equilíbrio ali do pleito entre os candidatos que não são, por exemplo, vereadores atualmente, que não é o prefeito atualmente. As regras existem para que o processo eleitoral seja justo, portanto, quem descumpri-las estará sujeito a punições como multas e até mesmo a perda do mandato. Então, no momento em que ele realiza algum tipo de ato que pode ser configurado um desvio de munus público, digamos assim, ele pode receber um apenamento, que pode ser desde cassação de registro, pode ser suspensão dos direitos eleitorais e pode ser a multa, né? E esse valor de multa, ele está girando em torno entre 5 e 25 mil reais. Lembrando que ele tem o dever de restituir aquele dinheiro que foi indevidamente desviado. E as eleições deste ano contam com novidades. Para tornar o processo mais igualitário e democrático, o TSE apresentou uma série de resoluções que já começam a valer. Agora, existe um limite de candidatos por partido. Vai haver punição para discriminação contra a mulher. Poderão ser criadas federações partidárias e está autorizada a arrecadação via Pix. Medidas para combater fake news também foram anunciadas. Quais as principais preocupações? O uso de deepfake, que é você pegar a imagem de alguém ou a voz de alguém e produzir conteúdo que a gente conhece como fake news, né? Então, conteúdos inverídicos. Então, isso é uma preocupação, é uma realidade no processo eleitoral e que vem disciplinado dentro das resoluções, né? Além disso, o próprio uso de robôs para tentar angariar o máximo de pessoas e assim, infelizmente, às vezes até a questão de lives
de shows pela internet que tem toda uma disciplina de que o poder público não pode custear, de que se um candidato à reeleição, por exemplo, está dentro da casa oficial, ele não pode ter nenhuma insígnia que identifique que ali é uma residência oficial. Então, assim, cuidados e cautelas em prol da ética e da moralidade pública. Além da Justiça Eleitoral, que acompanha e fiscaliza a conduta de cada candidato, também cabe aos moradores assegurar se as regras eleitorais estão sendo cumpridas. Apontar e denunciar irregularidades é um dever de todo cidadão para que tenhamos eleições justas. Pode ser desde venda de voto, né, que a gente fala. Então, pode ser uma cesta básica, pode ser um tratamento dentário, pode ser um cargo no poder público. Então, desde que a pessoa saiba do chamado esquema, digamos assim, é possível que haja essa denúncia em relação, e até mesmo essa fiscalização, né? Porque eu sempre falo, pautado no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, do bom senso, as pessoas não teriam problema. Pois é, e a Comissão de Ética da Câmara Municipal segue atenta durante esse período. É o Código de Ética o documento responsável por nortear o trabalho dos vereadores e servidores municipais. Os vereadores da Comissão de Ética são os responsáveis por analisar possíveis condutas dos parlamentares da Câmara Municipal que vão contra o comportamento esperado por quem ocupa o cargo. A função, como o próprio nome já diz, né, é manter a ética nas atitudes de todos os vereadores, né? Fiscalizar essa relação entre os parlamentares para que a gente não tenha nenhum problema. E caso haja alguma solução, é essa comissão responsável por julgar a atitude de qualquer um dos parlamentares. O Código de Ética da Câmara é o documento que estabelece as normas que devem ser seguidas pelos vereadores. O artigo 4º afirma, por exemplo, ser incompatível com a ética e o decoro parlamentar o uso indevido e abusivo das prerrogativas inerentes ao exercício do mandato, seja nas sessões legislativas ou fora delas, a percepção de vantagens pecuniárias e de qualquer espécie, tal como doações, cortesias, benefícios ou favorecimentos públicos ou de particulares, além de atos que comprometam o exercício da função, como o uso descabido de expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, seja durante o discurso, no relacionamento com seus pares ou com o público. As infrações éticas, elas estão descritas no Código de Ética, que foi elaborado aqui pela Câmara de Vereadores de São José dos Campos, e há também alguns dispositivos lá no regimento interno e um artigo que faz menção na lei orgânica. Mas basicamente infringir a moralidade, abusar de suas prerrogativas ou algum fato que configure quebra de decoro. Por exemplo, se um parlamentar ele xinga de maneira assintosa ou se utiliza de discriminação, racismo ou de violência baseada em gênero, isso é uma infração ética. Se o parlamentar, enquanto investido do seu mandato, ele detém contratos com a administração da casa, que não pode, é uma infração ética também. A Comissão de Ética é composta por 5 membros e 5 suplentes, eleitos para um mandato de 2 anos. O Código de Ética estabelece que, sempre que possível, deve haver o rodízio entre os partidos políticos ou blocos parlamentares. Durante o período eleitoral, os integrantes da comissão seguem atentos a possíveis condutas que possam infringir a ética. A qualquer momento, o caso pode ser levado para análise. Após o estudo, o parecer da comissão é debatido em plenário. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele dita e emite regras sempre em anos de eleição, né? Isso acontece normalmente. E estar na Comissão de Ética, participar desse momento importante, e a Comissão de Ética é para isso, é para que não haja nenhuma burla, não haja nenhuma situação onde o candidato, seja ele candidato ou mesmo vereador, no meu caso especificamente, né, político já com mandato,
ele extrapole essas regras, ou seja, a Comissão de Ética organiza, juntamente com aquelas regras que o TSE emite, essas possibilidades de ter uma convivência, né, boa durante a fase de eleição, porque tumultua muito as coisas. E é importante que as pessoas tenham essa noção de que tudo pode, mas dentro de uma regra, sendo sempre gentil, sendo sempre republicano nas questões da política. Para esse especialista, 2024, por ser ano eleitoral, exige atenção dos parlamentares da Comissão de Ética. Acaba sendo um período mais sensível porque os ânimos estão aflorados. É um período de disputa entre os atores políticos da cidade e isso aí acaba, por vezes, tirando um pouco da racionalidade, da sensatez das pessoas. E aí, na ânsia de querer ganhar a eleição a qualquer custo, há pessoas que podem cometer alguns ilícitos, alguns atos que podem ser ilícitos do ponto de vista civil, do ponto de vista criminal ou do ponto de vista ético dentro do âmbito administrativo do parlamento. Para a Câmara Municipal, os candidatos que agem com ética demonstram um compromisso com a democracia e o cidadão também deve ajudar a fiscalizar essa conduta durante o período eleitoral. O TSE também emite vários canais de denúncia, podendo então divulgar aquelas pessoas que porventura possam cometer fraudes durante a eleição. A Comissão de Ética também tem isso como princípio, né, de poder contribuir com o TSE e outros órgãos para que nada saia do comum, aquilo que é pactuado durante as eleições. E a população pode sim e deve participar, fazendo denúncias em caso de alguma situação irregular. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta tem informação sobre um projeto de lei que propõe garantir atendimento nas áreas de fonoaudiologia e oftalmologia nas escolas para alunos do primeiro ano do ensino fundamental. A gente volta já. Estamos de volta com o Ação Parlamentar. Projeto de lei de autoria da vereadora Juliana Fraga e que tramita na Câmara propõe atendimento médico nas áreas de oftalmologia e fonoaudiologia para alunos do primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal. O objetivo da proposta é identificar problemas que podem comprometer o processo de aprendizagem. O desenvolvimento de habilidades de comunicação e a saúde da visão são foco de um projeto de lei em tramitação na Câmara. A proposta apresentada pela vereadora Juliana Fraga autoriza o Poder Executivo a disponibilizar atendimento de oftalmologia e fonoaudiologia para alunos do primeiro ano do ensino fundamental da rede municipal. O objetivo é detectar possíveis problemas no desenvolvimento escolar. A ideia veio exatamente de um olhar de professora, né? Na sala de aula a gente via crianças que precisavam de um acompanhamento de fono, de oftalmo, para poder avançar nos seus estudos, para poder avançar a alfabetização. E às vezes é demorado, né? Na rede, no SUS é demorado. Então, se essa criança tiver prioridade, essa criança que está entrando no primeiro ano, tiver prioridade para passar para um médico oftalmo e uma fono, se detectar logo no primeiro ano e tratar, e fazer um tratamento, e fazer um encaminhamento adequado, essa criança ela tem chance de evoluir no seu ensino-aprendizagem, né? Não vai esperar chegar lá no terceiro, quarto ano para começar a fazer um tratamento, e isso já perdeu praticamente alguns anos na alfabetização. O artigo 2 do projeto explica que os profissionais terão por finalidade detectar por diagnóstico alterações nas competências linguística, comunicativa e da visão do aluno. Além disso, as medidas terão caráter preventivo e os casos diagnosticados deverão ser encaminhados para a rede pública de saúde com prioridade para receber tratamento adequado urgente. Quanto mais cedo detectar, mais cedo um tratamento ou um acompanhamento, e ela pode superar essa dificuldade, ou dificuldade na fala, ou dificuldade na audição, ou problema de visão. E isso vai ajudar, de fato, isso
melhora muito na aprendizagem dessa criança. Experiência própria com alunos que tiveram, logo no primeiro ano, foi detectado algo e com toda a parceria com a Fono, com o trabalho realizado tanto na Fono quanto na escola, com a professora, essa criança avançou e não teve problema na sua aprendizagem. Segundo a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância e Adolescência, entre 5% e 10% das crianças em idade pré-escolar têm alguma dificuldade de se comunicar. Essa fonoaudióloga explica que a infância é essencial para o reconhecimento de dificuldades de aprendizado. Algumas crianças, quando chegam no período de 7 anos, ali 6, 7 anos, e começam a apresentar algumas dificuldades de leitura, escrita, a parte de socialização não evoluiu também. Nesse momento, a escola costuma encaminhar para um profissional. Mas o ideal é antes disso, né? Durante a fase de aquisição de linguagem. Os pais dessas crianças, às vezes, percebem que ela tem uma dificuldade maior para aprender, para interagir, para se alimentar, e acabam procurando um profissional de saúde. O cuidado com a saúde da visão também é importante para detectar problemas, como miopia, astigmatismo e estrabismo, que podem prejudicar o desempenho escolar. Estimativas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam que cerca de 20% das crianças em idade escolar têm algum problema de visão. Até os 7, 8 anos, a criança vai desenvolver o potencial máximo de visão. Então, distúrbios de refração, como o uso de óculos, eles devem ser prescritos antes disso, quando for necessário. Casos como estrabismo, muitas vezes a criança precisa ser tratada, muitas vezes o tratamento com tampão é necessário se um dos olhos for fraco. E fazer todo o acompanhamento, Outra coisa que é muito comum em crianças são as alergias oculares, que elas devem ser tratadas, porque o hábito de coçar os olhos também pode atrapalhar muito o desenvolvimento visual. Por isso, a vereadora Juliana Fraga reforça que consultas com esses profissionais podem transformar o aprendizado de crianças com doenças até então desconhecidas dos pais. A ideia é que essas crianças que estão entrando no primeiro ano, do ensino fundamental, elas tenham prioridade para passar tanto no oftalmo, para ver o olho, a vista, se tem algum problema de vista, e também na fono, se tem alguma questão de fala ou até mesmo questão de audição, porque isso pode realmente ajudar essa criança a avançar nos estudos. Hora de fazer mais uma pausa e no próximo bloco vamos conhecer a história de Carlos Sattelmayer. É daqui a pouco. Voltamos com o Ação Parlamentar. Imigrante alemão, ele veio para o Brasil para fugir da Primeira Guerra Mundial. Carlos Sattelmayer se instalou na região leste de São José dos Campos. Trabalhou duro para alcançar a estabilidade e, aos poucos, se tornou empreendedor que contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade. Como forma de reconhecimento, uma rua do Jardim Esplanada recebeu o nome dele. As fotos marcam o começo da vida de Carlos Sattelmayer no Brasil. Antes de chegar a São José, aos 19 anos, em 1924, o alemão viveu uma realidade diferente. A neta, Cristina, conhece os primeiros passos do que se tornou a história da família no país. Primeira Grande Guerra Mundial, e eles tinham essa propaganda que era feita do Brasil, que era um local de oportunidades para vir. Então, a família dele, que era composta pela mãe e 4 filhos, vieram para cá, chegaram aqui em 1925. Eles vieram para a região onde é hoje a Martins Guimarães. Eles já vieram para essa região, compraram um pequeno pedaço de terra, mas era muito pequeno, eles praticavam uma agricultura familiar ali. Antes das conquistas, veio muito trabalho duro. Para recomeçar a vida, Cristina conta que os avós trabalharam vendendo pães pelas ruas do distrito de Eugênio de Melo. Não tinha padaria naquela época. Meu pai ia entregar os pães, então aí eles, com o trabalho dele e com o trabalho dela, eles conseguiram, depois de um tempo de arrendamento,
comprar um pequeno pedaço de terra desse senhor. E aí ele realmente foi plantar arroz para ele próprio, né, para a família dele próprio. Com o sucesso no empreendimento, Carlos Satelmaier diversificou os negócios. Entre os investimentos, passou a cultivar a batata inglesa, produto que era levado até o porto do Rio de Janeiro e vendido para outros países. Depois veio mais uma inovação. Começou a investir na produção de leite. Ele começou a pecuária leiteira e tinha que ir para algum local, né? Então, aqui em São José, a cooperativa de laticínios estava iniciando com pequenos sócios cooperados, né? Então o produto vinha para cá, não tinha aquela classificação como tem hoje o A, o leite tipo A, era o mesmo leite. E realmente assim, meu pai se identificou muito com a pecuária leiteira. E meu avô foi um dos primeiros sócios cooperados desta cooperativa. Na época, quem vivia em São José encontrava uma realidade distante dos dias atuais. Esse historiador explica que os ares rurais faziam parte do cotidiano e, sem a presença de grandes empresas, os feitos do empreendedor se tornaram notáveis. Em Eugênio de Melo, onde o Satelmaier ele se aloja, lá é basicamente agrícola. Ainda vivia o fim ainda do período cafeeiro, tinha outros tipos de plantações lá também. Então as fazendas mantinham sua labuta, seu trabalho, gerando emprego também lá, né? Então, nesse primeiro momento, São José vivia essa situação, né? Na periferia, as fazendas, né? Produção de leite, e nós tínhamos no centro da cidade esse desenvolvimento industrial, esse pré-desenvolvimento. O Carlos Satelmaier era um comerciante nato, né? Ele visualizou o crescimento de São José, do valor da terra, que iria crescer bastante, aumentar bastante o valor da terra. Então ele vai adquirindo vastas regiões de terras, não só ali no distrito de Eugênio de Melo, mas também na região leste de São José. O reconhecimento do mérito do imigrante alemão para o desenvolvimento de São José veio em julho de 1976, com a nomeação dessa rua, no bairro do Jardim Esplanada 2. Na época, a designação dos nomes era feita por meio de decreto. A família Satelmaier foi importante para São José, haja visto que eles foram empreendedores, vários loteamentos surgiram em terras deles. Então, essa visão anterior do Carlos Satelmaier favoreceu e ajudou muito a família e ajudou no desenvolvimento tanto no distrito de Eugênio de Melo, quanto também da região leste de São José. Para Cristina, a homenagem é um sinal de pertencimento e orgulho. A placa com o nome do avô contribui para a preservação da história e conecta gerações por meio de tradições e respeito. Ele viajava bastante, tem muitas fotos dele, mas ele nunca mais quis voltar para a Europa. Ele falava que o país dele se tornou o Brasil, que foi o país da oportunidade para eles. É isso, pessoal. O Ação Parlamentar termina aqui. Muito obrigada pela companhia. Nossa programação completa está disponível no YouTube. Acesse lá, TV Câmara SJC. Até a próxima. Tchau, tchau.